Você lembra o que foi que virou sua chave? Você falou assim, eu vou fazer. Eu acho assim, eu estava muito desmotivada, primeiro, porque eu sabia que eu sabia falar inglês e eu conversava com as pessoas e as pessoas falavam, olha, você sabe falar. Eu fiz algumas aulas do iTalk, enfim, eu conversava com o nativo, eu treinava, eu estudava gramática, estudava um monte de coisa. E eu falava assim, não é possível, alguma coisa aqui não está funcionando, faltando. porque eu dou o meu melhor e a nota não vem. E você acha que ter aprendido essas técnicas acabou influenciando o seu inglês fora do IELTS também? Na hora de falar com mais tranquilidade, você acha? Com certeza absoluta, porque eu senti que eu adquiri novamente aquela confiança que eu já tinha perdido, porque estava muito tempo sem praticar. Então, assim, se qualquer pessoa viesse conversar comigo, estava tranquilo, eu sabia me virar. Não era mais aquela coisa assim, eu sei inglês, mas não estou praticando, não sei se eu vou saber responder, não. Quando você foi lá, que saiu o resultado que você viu, passei. E mais ainda, que você falou assim, nossa, ainda virei a faixa preta. O que foi que você sentiu naquele momento? Como é que foi para você receber essa nota? Não sei nem dizer, assim, foi um alívio tão grande, porque, assim, você cria um monstro, como eu falei, então eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, eu sabia que eu tinha estudado bastante, eu sabia que eu estava preparada. Então, quando eu consegui alcançar, foi assim, destravou tudo. Eu falei, tá, agora sim eu vou alcançar meu objetivo. Eu subi um degrau muito importante que eu estou mais perto do meu objetivo e eu sei que agora a minha carreira vai deslanchar lá no Canadá. Então, assim, foi o primeiro passo e talvez o mais importante para eu chegar onde eu estou hoje, assim. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas do MC que passaram no teste do IELTS e atingiram as notas mais altas do teste. Hoje eu estou aqui com a Érica Lima e a gente vai bater um papo para saber mais da história dela. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Simon, obrigada. Muito bem, vai ser muito bacana conversar com você aqui hoje. Deixa eu já começar com uma pergunta aqui que eu sempre faço. Passou no seu teste do IELTS? Passei não só em um, como em dois, tanto no General Training como no Academic. A gente vai saber mais disso aí, que você teve que fazer os dois, né? E qual foi a maior nota que você tirou no teste do IELTS, nas suas notas? Fala aí pra gente. Então, variou muito, né? Nos dois, teve notas que eu tirei mais alta em um, ou notas mais altas no outro. A nota mais alta de todos foi no Reading, que eu tirei 9. E nos outros? E nos outros eu tirei 8, no Speaking eu tirei 8, no Writing eu tirei 7,5, no Reading eu tirei 8,5, enfim, foram variando. Muito bem, mais que qualificada aí como faixa preta. E hoje a gente vai saber um pouquinho da sua preparação, como que você foi virar uma faixa preta desse jeito, né? Então, conta aqui um pouquinho, conta um pouquinho primeiro de você. De onde você é, o que você faz? Então, eu sou advogada, eu moro aqui no Rio de Janeiro e, assim, há já quase 5 anos eu tô com esse plano de ir para o Canadá. Comecei meu plano no Canadá, comecei a pesquisar, juntar dinheiro, enfim, mudei toda a minha vida por conta disso, que aqui eu estudava para concurso, sou advogada, mas também estudava para concurso, então estava naquele desespero. Aí eu resolvi mudar para o Canadá. Então, eu comecei a buscar outras alternativas, enfim, comecei a construir meu plano. Quando eu comecei a pesquisar, falaram, olha, tem que fazer exame de proficiência em inglês, o IELTS. Eu falei, tudo bem, eu sei falar inglês, vou lá e vou fazer. Você era daquele grupo que achava, eu já sei falar. Exatamente, eu não sabia nada da prova, mas assim, eu pensei, se é uma prova de proficiência, é só para eles verem, né, o quanto eu sei, vai estar tudo certo. Fui lá, assim, despretensiosamente, fazer a prova um dia e, nossa, me lasquei, assim, me lasquei muito. Como é que foi? Tirei 6, quase tudo, assim, só... eu acho que foi só o speaking que eu tirei 6,5 e o reading eu tirei um pouquinho a mais também, não lembro agora quanto foi, mas nas provas... Não, o reading eu tirei 6 também. Eu acho que foi no listening que eu tirei 6,5, 7, alguma coisa assim. Não sei, não me lembro, mas eu sei que eu tirei 6 em um monte de coisa. Foi horrível, porque eu não consegui nem ter tempo de terminar a prova. Assim. Olha só. Faltou muito tempo. Eu comecei a chutar todas as questões no final. Eu falei, meu Deus, impossível. Na não hora tem ali como. é Deus me ajude, né? Exatamente. Nossa, foi péssimo. Foi péssimo. Nossa. E aí eu comecei a falar, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pesquisar, eu vi que não era assim, tinha que ter uma estratégia.
e comecei a fazer as provas. Fiz outras vezes, porque eu achava também que era assim, não, preciso fazer, Ah, é só preciso fazer de fazer. novo, né? Olha só. E aí me Até conta aqui, como é que você foi me conhecer? Como que você me conheceu? Então, eu comecei a pesquisar, fiz outros cursos, eu já tinha uma professora particular de inglês que estava me acompanhando, sempre me acompanhou, que é muito boa também, a Nina, e eu estava com ela, fazia, enfim, vocabulário, enfim, mas não estava focando especificamente ainda para a Inglês prova. geral, né? Isso. Aí comecei a comprar outros cursos, enfim, comecei a focar, continuando com a Nina, até que eu achei você no Instagram, aí vi um monte de gente falando, bem, pessoas que já tinham tirado a nota, aí eu falei, nossa, de repente, realmente, porque a minha maior dificuldade, as outras eu consegui evoluir, então assim, eu aprendendo as técnicas, enfim, da prova, treinando em casa, eu consegui evoluir, mas a minha maior dificuldade era no speaking, porque eu treinava, todo mundo falava, olha, você tá pronta, é isso aí, vai lá e faz, eu ia fazer, chegava lá e não tirava 6,5. Sempre. Então eu falei, gente, não tem como, eu tô falando tudo que eu sei, eu falo bem, eu não encontro dificuldade na hora, toda vez eu falo, não, agora deu certo, e chega lá eu tiro 6,5. E aí eu vi você explicando que tinha uma técnica também para a prova, que você tinha desenvolvido algumas estratégias, e muitas pessoas que tinham tirado a nota com assim, pouco tempo de treinamento. Eu falei, nossa, acho que eu vou dar uma chance aqui. E foi certeiro. Vamos lá, me conta aqui. Então, você precisava do IELTS para o plano do Canadá, né? Sim, No seu caso. exatamente. Beleza. E por que você tinha que fazer o General e o Academic? Porque eu queria, né, o Express Entry, mas eu também não queria abandonar minha carreira, assim, eu queria fazer uma progressão, então eu queria fazer um mestrado de Direito lá, então eu precisaria fazer o Academic e uma nota alta, porque como é direito, né, precisaria tirar tudo acima de 7. Então, Entendi. eu precisava dos dois. Bom, aí você foi lá, me descobriu, você viu provavelmente outros alunos, né, falando Sim. lá das notas deles, e aí você falou assim, tá, vou dar uma chance para esse cara aqui. Me conta aqui, nessa época, né, porque assim, a preparação não é uma coisa que custa barato, né, se preparar, porque é muito específico, né? Como que foi para você? Falou assim, não, eu vou fazer mesmo assim. Você lembra o que foi que virou sua chave? Você falou assim, eu vou fazer. Eu acho assim, eu estava muito desmotivada, primeiro, porque eu sabia que eu sabia falar inglês e eu conversava com as pessoas e as pessoas falavam: olha, você sabe falar. Eu fiz algumas aulas do iTalk, enfim, eu conversava com o nativo, eu treinava, eu estudava gramática, estudava um monte de coisa. E eu falava assim: não é possível, alguma coisa aqui não está funcionando, faltando. porque eu dou o meu melhor e a nota não vem. E aí eu comecei a ver as pessoas falando, olha, tem uma técnica, tem uma técnica, tem uma técnica. Comecei a ver os resultados dos outros alunos. E aí eu comecei também a acompanhar as suas lives no Instagram. Eu falei, então tem uma técnica aqui que eu não estou sabendo. Eu Que falei, não, vou bacana, que investir. bacana. Nessa época, Érica, nesse período, né, até você decidir entrar, como que você tentava trabalhar? Você está falando que essa maior dificuldade sua era o speaking, né? Como que você tentava trabalhar isso antes? Nessa época era por mim. Deixa eu reformular. O que você sentia que era a sua deficiência no speaking? O que você achava que era o que te atrapalhava? O que me atrapalhava, eu acho assim, era o examinador me perguntava e eu imediatamente respondia. Eu não usava uma estratégia. Eu falava assim, eu respondi, mas eu poderia ter falado muito mais e geralmente eles me cortavam. Assim, tá bom, já tá suficiente. Eu falava, bom, se já tá suficiente, tá ótimo, então. Beleza, né? Entendi. Você já ia lá, é o famoso só chegar lá e falar. Sim. Era assim, eu pensava assim, bom, se ele me respondeu e de bate-pronto, se ele me perguntou e de bate-pronto eu respondi, é porque eu entendi a pergunta, eu respondi, assim, tentei não cometer erros, enfim, fui fluente, assim, minha resposta não foi curtinha, então tá bom, eu achava que era isso, só E isso bastava. caramba, né? Olha pra você ver que coisa. A gente vai falar um pouco mais pra frente disso, mas tanto é a questão da técnica, né? E agora eu vou começar a entrar nisso aqui, que você teve que fazer dois, né, um general e um academic, e nos dois, como é que foi sua nota no speaking, nesses dois que você fez? Depois que você Nesse aprendeu as último, né? técnicas. Depois das Nos dois que você técnicas. aprendeu as técnicas. Eu tirei, em um eu tirei 7, no outro eu tirei 8, Olha pra você ver, no speaking. no speaking. Olha Isso. só. Quer dizer, maior do que a nota que você estava tirando antes, né? Pra você ver que era um ajuste mesmo de técnica, né? E quando geralmente eu vejo pessoas que chegam, né, no programa, que já tem uma base de inglês, que nem é o seu caso, às vezes é uma questão de um ajuste, né? Sim. E a pessoa fica,
Ah, por que que não tá dando? Por que que não tá dando? Por que que não tá dando? Você chegou a fazer quantos antes? Você lembra? Ao todo, eu fiz 4 provas, 4 Olha pra você vezes. ver. Aí isso aí vai acabando que vai, né, frustrando a gente, né? Porque você vê que você tá esforçando, igual você falou, e não vai. Mas às vezes é Sim. isso aqui, ó, é um ajuste, né? E Você cria um aí, monstro, porque você fala assim, essa prova eu não consigo passar. Eu, por exemplo, a última vez que eu fui, eu passei mal, literalmente, na olha prova. Eu fui só, pro banheiro, assim, tô passando mal, caramba. muito nervosa, porque você fala assim, não dá para passar, você gasta uma fortuna, Uhum, você uhum, se sente preparado e chega lá na hora, você fica, não é possível que eu, de novo eu sim, não vou conseguir, né? sim, Bem sim. frustrante. E aí, Érica, como que foi para você? Aí você entrou, né? Decidiu entrar lá no curso, no MC. Como que foi para você esse primeiro contato com as técnicas? Quando você viu. Que antes você estava assim, ah, tem uma técnica aqui que eu não estou vendo. O que, que é? Como que foi para você quando você viu e você realmente entendeu? Como é que foi isso na sua cabeça? Olha, assim, para ser bem sincera, de primeira, a primeira vez eu falei, não, não é possível, não, não é isso, tem que ter alguma coisa, alguma palavra, você Uhum. quer uma fórmula mágica, né? Então, você fala assim, não, eu acho que eu tenho que usar tal palavra, tem que ser Aham. alguma coisa Aham. específica. Enfim, no início eu falei, não é possível. E aí, mas depois que eu fui aplicando, a gente fazia mentoria na época, né? Então a Uhum. gente foi aplicando, aí você vai vendo, faz todo sentido, porque vai clareando a resposta para você. Antes mesmo de você Uhum. falar, você já estruturou a resposta na sua cabeça. Então você sabe que você vai mostrar vários níveis de dificuldade para o Uhum. examinador e ele vai achar legal, entendeu? Então ficou Isso. muito mais fácil e evitou também os brancos. Ah. Isso é uma coisa que eu lembro da nossa mentoria, né, lá no final, já antes de você ir fazer seu teste, fala assim: todas as técnicas estão aqui encaixadinha, toda hora você está aplicando. Não Sim, importava mais a pergunta, a técnica estava ali, sim, né. E como que exatamente. você vê isso na hora do seu teste para te ajudar lá? Você acha que influenciou até na sua confiança de fazer o teste, de responder lá na hora para o examinador? Totalmente, assim, eu fui nervosa, como eu falei, eu Uhum, passei mal antes da prova, porque eu realmente já tinha criado um monstro, mas na hora do exame, eu saí tranquila, porque o que era que me deixava mais nervosa, que era o speaking, a entrevista, uhum, não me deixou, porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor ali, eu saí uhum. assim, entrego nas mãos de Deus, mas o meu melhor eu fiz, entendeu? Aham. Então eu não saí tão mal como eu saía das outras vezes, porque eu sabia que eu tinha Ah, aplicado direitinho as técnicas. entendi, E porque eu via também na cara do examinador que ele estava gostando. aí você Dessa vez sentia que estava indo, né? eles trocavam, eu dei Ah, sorte, peguei um entendi. examinador que trocava bastante. Não foi numa prova, assim, foi uma conversa. Uma conversa, eu É senti que bem foi uma natural conversa. mesmo, né? Sim, sim, Entendi. Isso aí, olha pra você ver, exatamente o contrário que acontecia antes, que você falou que você só chegava e respondia, não sim, tinha noção se estava bom, se estava ruim, do que agora você tem uma estrutura para usar com toda pergunta que ele te fizer, sim. né? Não, ainda tem mais uma coisa Hum, que você não sabe. O meu irmão precisou fazer uma prova de proficiência assim a jato, porque o uhum, trabalho dele ele precisava e assim ele fala também inglês, mas ele também fazia anos que ele não uhum. praticava. Ele falou: Érica, me dá uma ajuda. Eu falei: tá bom, vou treinar com você. E aí eu ensinei as técnicas para ele e ele Aham. estudou 15 dias. Ele também tirou 7 no speaking do IELTS. Mentira! Olha Uhum. só, caramba, Ele que estudou 15 massa! dias. Que Sim, massa, olha só, 15 dias. Porque eu acho que assim, é uma é o que você falou, quando a gente olha a primeira vez, você fala assim: "Não, não é possível que é isso". Mas é é, porque é um negócio que faz tanto sentido depois que você já aplica, que sim, você fala assim: "Cara, como que eu não fazia isso aqui antes?", né. Porque é uma estrutura lógica para a gente usar na hora da prova e não ficar perdido, que é o que acontece quando a gente vai sem ter técnica, né. O sim. examinador te faz uma pergunta, você fala assim: "Eu vou falar o quê aqui? Eu falo Sim, você tem muito? um Eu monte falo de coisa pouco?". para falar e você vai se atropelando. Uhum, Eu já uhum. sou assim em português, né? Eu É. vou pensando e vou falando, daqui a pouco eu vejo que não faz sentido, eu volto. E lá não, você estrutura bem organizada a Sim. sua resposta, você fala, não, vou fazer isso, agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, e flui, Uhum, né? Fica uhum. bem harmônico. Tanto que você tá dando aí o caso do seu irmão, olha pra você ver. Ainda gerou um efeito colateral aí lá no seu Sim, irmão. Falei: "Ah, que bacana é saber muito disso, que safado, legal". sem pagar ele aproveitou. Que bacana, fico feliz de saber disso aí. Sim, sim. Me conta aqui, aí nesses 2, né, que você virou faixa preta nos 2, né, quando você foi lá, que saiu o resultado que você viu, "passei", e mais ainda que você falou assim: "Nossa, ainda virei a faixa preta", o que que foi que você sentiu naquele momento? Como é que foi para você receber Nossa. essa nota? Não sei nem dizer, assim, foi um alívio tão grande, porque, assim, você cria um monstro, como eu falei,
Então, eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, eu sabia que eu tinha estudado bastante, eu sabia que eu estava preparada. Mas o dia de você receber a nota, você fala, não vai dar de novo. Você fala assim, não vai dar, não vai dar. E aí, quando você vê a nota, você fala, não estou acreditando, não é possível que finalmente eu não vou precisar fazer mais isso, estou livre, não quero mais saber de IELTS nunca mais. Então, assim, foi assim, não sei nem explicar. Eu chorei no dia, porque realmente eu falei, Sim, meu com toda Deus, certeza. finalmente eu me livrei disso, não estou Uhum. acreditando, foi muito bom. Eu até lembro de onde eu estava quando eu recebi o meu resultado, né, imagino que você deva lembrar também. Na hora que eu Lembro. vi, é uma sensação, assim, óbvio que a gente fica feliz por ter conseguido tirar uma nota dessa, mas o alívio é muito Sim, grande, o né, alívio é muito grande. é uma coisa muito grande. E aí agora que você já conseguiu, o que são os próximos passos agora? O que já fez, o que vai fazer? Agora tô esperando, saiu o meu ITA agora recentemente, né. Recebeu já o convite. Recebi, porque aí depois porque assim, o meu caso, eu fiz o IELTS e depois eu ainda tive um percurso um pouquinho mais longo, porque eu precisei fazer o francês também por conta da minha idade, eu já perdi bastante Uhum. ponto. Então eu fiz o francês também, e aí tirei a nota, e aí já recebi o meu ITA. Então agora eu estou naquela fase de juntar documento e mandar e rezar e para dar tudo certo. Vai sim, vai sim. Aí que agora é só esperar, tá tudo certo. O mais difícil já foi, Eu espero. né? Muito bem. Agora me conta aqui. Agora eu vou entrar numa série de perguntas aqui para a gente poder ajudar quem está assistindo. Sim. E essa primeira pergunta, na verdade, aqui eu gosto de fazer ela porque não só ajuda quem está vendo, mas me ajuda também a entender o que de fato funciona. Na sua opinião, né, que fez o curso todo, o que para você tem lá dentro que você fala assim: "Nossa, isso aqui é a melhor coisa"? É o quê? São as técnicas, é o grupo de alunos, é a planilha da rotina, o que na sua visão é o que tem de melhor? Olha, falando especificamente do speaking, né? Porque eu passei por uma transição. Então, quando eu entrei, a Hum, gente fazia a mentoria e depois você abriu aquela plataforma incrível com com todas as com habilidades, tudo, né? que eu cheguei a aproveitar um pouquinho, fiz algumas redações, mas já foi perto Uhum, da minha prova. Então, assim, eu não consegui aproveitar a plataforma por inteiro, mas eu vi que é bem completa e é muito aham, legal. Mas falando especificamente do speaking, eu acho que o melhor, com certeza, para mim, foram as técnicas, porque me ajudou uhum, muito, assim, deu um salto, porque realmente o inglês estava lá, mas eu não estava conseguindo aplicar uma fórmula de expressar o que eu queria de uma uhum, maneira uhum. lógica. Então, assim, a técnica, com certeza, e o grupo de alunos também primordial, porque por conta do networking que a gente faz, do grupo que a Uhum. gente faz, dos amigos que estão passando pela mesma fase, eu comecei a treinar também constante, assim, Você durante a praticava com semana, eles? vários dias, praticava com meus amigos. Até o Ellen, que praticava comigo, depois ela praticou o francês também, então a gente, E né, virou também amiga virou para a faixa vida, né? preta? Olha E só que também, bacana. também. Então, assim, isso foi muito, muito importante, porque você pratica ali com você, eu fazia mentoria com Uhum, você, aplicava as técnicas sozinha e com ela. Então, um corrigia o outro, a gente não fazia o seu uhum. papel, né? Aham. Corrigia o outro, examinava, e isso para mim é o fundamental, com certeza. Foi o que eu apliquei também depois no francês, foi a mesma coisa. Eu apliquei no francês e Que também deu certo. bacana, que bacana, que bacana. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui que é o seguinte: você falou que você era desse jeito, então eu quero saber a sua opinião. Que é aquele negócio que muita gente realmente acha que fala assim: "Não, eu já sei inglês, vou lá fazer o teste", que não Uhum. precisa de uma preparação específica. O que você acha disso? Não tem como, não tem como. Não tem como mesmo, assim, a gente vê algumas pessoas falando, até o nativo tem dificuldade, não tiraria uma nota tão boa se não se preparasse. Você pensa, óbvio que não, claro que ele, né, ele vai Aham, conseguir. aham. Mas não é, porque não é avaliação de inglês. Não adianta você estudar gramática. Nossa. Assim, claro que é importante que você Uhum, saiba, com certeza, para você escrever direito, enfim, saber a estrutura. Mas se você for focar na gramática, você vai perder o tempo total. sim. Se você não souber fazer a prova, as estratégias da prova, principalmente reading, todas na verdade, mas, Uhum. por exemplo, o reading sem a estratégia você não consegue nem terminar a prova, é impossível. Impossível. Verdade, verdade, Então, assim, verdade. tem que saber fazer a prova. Não existe ir sem saber fazer a prova, não existe. Você vai perder dinheiro que nem eu. Não vai dar. Olha só, olha só. E isso é forte, né, porque depois que você foi lá e viveu, você fala assim: Sim. "Cara, por que que eu não fiz isso antes?", né.
Tá. E o que você acha? Porque tem gente que fala assim: eu vou primeiro esperar melhorar o meu inglês para eu chegar num nível avançado, para então eu começar a me preparar para o IELTS. O que você acha disso? Eu acho, assim, eu não tenho como eu falar muito porque eu já tinha um nível de inglês, mas eu acho que é um pouco de perda de tempo. Eu vi tanta gente que, assim, não tinha um nível excelente e conseguiu rapidamente tirar. Sim. É a mesma coisa que aconteceu isso comigo no francês. Eu não sabia francês, eu saí do zero e em pouco tempo estudando, claro, aprendi um As pouco, mas técnicas. estudando as técnicas, eu consegui a nota que eu precisava. Olha só. Então, assim, eu acho que deve ser a mesma coisa, assim. Vi muitas pessoas que não sabiam falar muito, estavam engatinhando, aprenderam as técnicas e conseguiram. Então, assim, eu acho que sim, se você tivesse a vida inteira para fazer essa prova, tudo bem, você poderia, mas não tem necessidade. É possível você estudar as técnicas, estudar um pouquinho de inglês ali junto e conseguir, em pouco tempo, tirar a nota que precisa só treinando a prova. E isso é muito interessante, que eu falo assim, quando a gente vai estudar o inglês geral primeiro, né? Você fala assim, vou estudar inglês geral primeiro. Você vai melhorar o seu inglês geral. Sim. Mas o IELTS não é o seu inglês da vida lá fora. O IELTS é diferente. É igual você falou, não é um teste do inglês, é um teste do teste. É se você sabe fazer o IELTS, né? Sim. Então, isso é até muito... na forma de falar mesmo. Se você for falar como a pessoa, o nativo fala normalmente na rua, você não vai tirar uma nota boa também. Não vai. Então, não Né? adianta. Exatamente. Muito bem. E o que você acha que mais atrapalha quem está começando a se preparar para o IELTS? Na sua opinião? Olha, várias coisas. Primeiro, a ansiedade atrapalha muito. Querer estudar gramática, porque a maioria das pessoas ficam querendo só estudar gramática toda hora. Não, preciso present perfect, direto. A pessoa estudando aquilo ali toda hora. Então, assim, a ansiedade, querer estudar coisas aleatórias e, com certeza, não treinar todas as habilidades sempre. Assim, achar que, não, isso aqui eu já sei, ou então isso aqui depois eu vejo. Não adianta, você tem que treinar as 4 habilidades. Não adianta você ficar muito bom em um, que se você falhar na outra não vai dar. Você vai ter que fazer a prova de novo. Né? Sim, então tem que treinar tudo. E é curioso você falar isso da gramática, né? Porque assim, a gente tem que aprender gramática, mas não necessariamente ficar estudando o livro de gramática, né? Que é uma das formas de se aprender gramática. Por exemplo, você ficou estudando livro de gramática nesse tempo todo aí da sua preparação? Eu, por exemplo, quando eu via que eu estava cometendo algum erro constante, eu ia lá, opa, calma aí, deixa eu reforçar isso aqui, deixa eu ver o que está errado. Eu via, tá bom, agora eu já sei. Específico, né? Sim. Isso, é isso que eu falo. A gente usa gramática nesse momento, né? Eu tenho uma dúvida aqui específica sobre isso. Beleza, vai lá e olha. Né? Aí é um uso mais eficiente da gramática, né? Bacana. Sim. E, Érica, me diz aqui, ó. Olha essa pergunta aqui. Será que você consegue pensar em alguma coisa que você acha que todo mundo que vai preparar ou que está preparando para o IELTS devia fazer, mas que talvez a pessoa não está vendo? Talvez seja um ponto cego ali da pessoa que fala assim, isso não é importante. Mas você fala, é importante sim, faça. Bom, para mim, 2 coisas que funcionou para mim. Primeiro, foi fazer redação todo dia. Porque eu tinha muita preguiça de fazer redação, muita mesmo, e eu precisava tirar 7. Você pensa assim, 7 não é uma nota tão alta, mas para o IELTS é. Então, assim, redação de IELTS, ainda mais acadêmica, que é gráfico, e eu já não sei fazer em português, então é muito difícil. E aí eu ficava com muita preguiça, porque eu falava, eu já sei, assim, né? Eu já sei estrutura, meio que eu já decorei alguma coisa, então vou fazer um dia ou outro, e não adianta. Então, assim, quando eu comecei a treinar todo dia, escrever redação todo dia, aí que realmente a minha nota mudou. E a outra, para mim, assim, o outro ponto importante é você ter algum parceiro para você estudar o máximo que você puder. O máximo. Porque você vê, às vezes, o erro do outro, você vê que você também está errando aquilo. A pessoa te dá um feedback que você não está vendo, ou a pessoa fala de um jeito, uma estrutura que você nunca tinha escutado, você fala, posso usar isso aqui também. Então, assim, e para ficar constante, né? Porque eu percebi assim, tô nas férias, eu vou dar uma pausa aqui uma semana. Quando eu voltava, eu já não voltava do mesmo Já jeito. não era a mesma coisa, já né? esquecia tudo, então já era diferente. Então, aquela constância é o que te ajuda muito. Então, às vezes a gente fica com preguiça. Eu vi algumas pessoas também que falam, não vou treinar só uma vez na semana. Não dá. Tem que treinar sempre, E isso é muito bacana, porque isso do grupo, né? Do grupo de alunos é muito forte, porque ali são pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você quer.
E aí Exato. é muito forte. Tanto que você falou da Wellen, vocês acabam criando uma amizade, porque Sim, são pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito seu, né? exato. Porque, por exemplo, se a gente vai falar assim, eu estou preparando para o IELTS, eu estou estudando, fazendo isso, com uma pessoa que não tem nada a ver com IELTS, ela vai falar assim, para que você está fazendo isso? Está estudando demais, mas isso é muito difícil. Quer dizer, é outra realidade que ela vive. O mais Isso, provável que vai acontecer é que ela vai te tirar daquilo. Agora, quando exato. você está num meio de pessoas que fazem aquilo que você quer fazer, é muito diferente. Você é praticamente arrastado para fazer também, Sim, com né? certeza, com certeza. E melhora muito, assim, é muito perceptível. E eu fazia muito isso, eu treinava, eu acho que eu treinava quase todo dia da semana. Assim, final de Uhum. semana não, porque final de semana eu Dá um dava um descanso, descanso, né? mas dia de semana sim. Eu treinava com você, eu treinava com a Ellen, eu treinava com as outras pessoas da turma, eu treinava com a Nina, minha professora também, que eu falei, Nina, Uhum. vamos treinar a prova exatamente como eu treinava com você. Então a gente treinava Aham. também, foi maravilhoso e assim, rapidamente eu dei um salto, assim, eu percebi que eu Acontece isso. falava bem, mas assim, né, ficava meio Uhum. perdida, às vezes eu falava, não sei o que eu vou falar, sabe aquele branco que você fica Aham. pensando? E assim, poucas semanas, um mês talvez, eu comecei a perceber que eu já não tinha mais esse problema. Botava o relógio e eu falava, Olha falava, só, falava, falava. olha só. Não E tinha você mais isso. e você acha que ter aprendido essas técnicas acabou influenciando o seu inglês fora do IELTS também? Na hora de Ah, falar com mais tranquilidade, você acha? com certeza absoluta, porque eu senti que eu adquiri novamente aquela confiança que eu já tinha perdido, porque estava muito Hum, tempo sem praticar. Então, assim, se qualquer pessoa viesse conversar comigo, estava tranquilo, eu sabia me beleza. virar. Não era mais aquela Aham, coisa assim, eu sei inglês, mas não estou aham, praticando, não sei se eu vou saber responder, não. Assim, sabe aquela coisa, você vai na rua, você escuta alguém falando inglês, você fica já assim, aham. Fala fala comigo, eu comigo. aqui, eu aqui. Que bacana, que Acho que é bacana. isso. E me diz aqui, você falou uma coisa que você acha que é importante fazer, mesmo que a pessoa não esteja percebendo aquilo, e agora o contrário, você consegue pensar numa coisa que a pessoa não é para fazer, ó, faz não faz isso, que isso aqui mais te atrapalha. Hum, não fazer, uma coisa para não fazer. Eu, eu acho que pode ser, como eu falei, estudar a gramática, ficar estudando a gramática com Uhum. certeza atrapalha muito. Fica, eu acho que é muito assim, a pessoa já achar que já está no nível e não querer estudar o Hum. suficiente, ou então decorar estruturas, assim, não, isso Ixi, aqui eu já sei, vou decorar isso aqui, esse aí, porque o meu examinador Deus. percebe, né? Então, Ele não assim, é bobo, né, ele é treinado para isso, ele é igual um cão farejador lá na hora que você decorou, ele fala: "Ih, aqui ó, tchau". tinha gente que já decorava assim, não, se me perguntar tal coisa, eu vou responder, vou contar essa história. E Aham. assim, não dá, porque chega lá na hora, você não sabe se o exemplo vai ser igual, Sim, e aí você às sim. vezes fala um negócio que não tem nada a ver e acaba se atrapalhando, então também não dá para decorar. Boa, muito boa. Ó, essa pergunta aqui eu faço para todo faixa preta. Essa pergunta é o seguinte: o que para você hoje, esse faixa preta, foi lá, atingiu as notas altíssimas lá no teste. O que para você, quando você olha para trás hoje, é óbvio, mas que você não percebia naquela época quando você era um faixa branca? O que hoje para você olha e fala assim: "Cara, era tão óbvio isso aqui, tão óbvio e eu não via"? Hum, Olha, por incrível que pareça, eu acho que as técnicas são óbvias e a gente não tem noção. Porque Ah, faz muito sentido, até quando a gente fala em português, se você está falando assim, relaxado e pensando, sei lá, você está tá dando uma aula, está uhum, conversando com alguém de, né, uma coisa não tão coloquial, se você for analisar a estrutura da sua fala, você vai usar mais ou menos a técnica. Então, assim, uhum. as técnicas são muito óbvias, mas a gente não Não entende de jeito percebe nenhum, antes, não né? percebe, não aplica. E aí, quando você vê, você fala, nossa, mas faz muito sentido, é óbvio que é isso. Eu Ah, só não tinha é pensado nisso. é aquilo, né, porque quando você aplica várias vezes, aí que você fala: "Nossa, olha aqui", né. O negócio fica Exatamente. parece que destaca na sua frente agora, né. Sim. E você não só consegue falar, mas que você consegue reconhecer quando outra pessoa O está outro está falando, usando. né, e Sim. isso aqui é muito bacana, legal. Você percebe muito Eh, fácil. outra coisa, que conselho que você daria para quem vai começar a preparar agora? Fala assim: eu vou descobrir que eu vou ter que fazer o IELTS para o meu objetivo. Talvez a pessoa quer trabalhar no outro país, ou estudar, ou imigrar, e aí viu que ela tem que fazer o IELTS. Que conselho que você daria para essa pessoa? Eu falaria, primeiro, descubra a estrutura da prova.
Ou compre o livro, pegue na internet, fale com alguém, veja como é a prova, a estrutura, quanto que é de tempo, quantas sessões tem cada prova, enfim, descubra como é que vai ser a prova, como é que você vai fazer. Depois, procure qual o caminho que você vai trilhar para você atingir aquele resultado. Se você vai estudar sozinho, se você vai ter um professor, se você vai comprar um curso, enfim, algo que vai te direcionar para a prova. Não vá atrás de cursinho que vai te ensinar o inglês geral, porque não vai dar certo. Assim, você vai demorar anos e provavelmente não, você vai se frustrar. Então, assim, descubra a prova, a estrutura da prova, como você vai chegar lá, quem vai te levar lá vai segurar na sua mão, né, para isso, e treine o máximo que você puder. Treine o máximo que você puder a prova. Assim, não fique vendo coisas aleatórias. Faça simulados da prova, prova oral, redação, sempre aquilo, porque você vai ver que no início parece que a prova é um negócio muito difícil. Por exemplo, no reading, no início, você vê aqueles textos e fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada disso aqui. Não vai dar tempo de jeito nenhum. E aí você vai tirando uma nota mais ou menos, e daqui a pouco você vai melhorando um pouquinho. Quando você vai vendo que está chegando perto da prova, você começa a errar 2 questões, uma questão, entendeu? Aí você fala, nossa, como eu evoluí, entendeu? E aí você se sente pronto para você fazer. E mesmo você se sentindo pronto, chegar lá, você... né? Pode dar um... Ainda fica nervoso, né? Ainda fica nervoso. E eu falo assim, e isso é muito verdade, que eu falo assim, ó, mesmo quando você sabe o que é para fazer, ainda é difícil. Imagina sem saber. Sim, sim. Né? Porque tem a ansiedade, você está fazendo a prova lá, você não está no conforto da sua casa, o tempo está correndo e parece que o tempo vai bem mais rápido, tem um áudio que você não estava esperando, um texto que você fala assim, eita, já não me lembro mais que palavra é essa, entendeu? Então, assim, acontecem imprevistos, né? Então, você também tem que contar com essa margem aí, de que algum problema pode acontecer e você tem que estar preparado para o melhor, porque se acontecer algum problema, ainda assim você está naquela faixa de segurança. E é isso mesmo, né? No início a gente olha para o teste e fala assim, não vai dar, é muita coisa para mim. Mas se a gente vai insistindo e persistindo ali, vai clareando a coisa depois, né? Foi assim para você também? Foi, com certeza absoluta. O áudio, por exemplo, no início, eu falava, gente, não dá tempo de eu ler e eu escutar ao mesmo tempo e escrever, é impossível. E aí você fala, cara, não consigo. Aí você vai vendo, vai pegando a técnica, daqui a pouco você vai perdendo, você perde uma palavra ou outra, daqui a pouco você não perde, daqui a pouco você entendeu o áudio inteiro e conseguiu escrever, e você vai vendo, nossa, não era tão difícil assim. Boa, boa. Antes de eu fazer a última pergunta que eu tenho, eu quero fazer uma outra aqui. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu quero saber de cada faixa preta que eu tenho. E eu já vou perguntar para você. Você é capaz de lembrar qual era a técnica que você mais gostava? Qual que você falou assim, não, essa aqui para mim fez a maior diferença. Qual era a sua técnica preferida? A técnica que eu não lembro o nome, né, da técnica, mas eu lembro que eu uso hoje para tudo. Eu estudava no francês, até no português eu uso. Que é você dar o seu argumento e depois você dá o argumento contrário. Fala assim, tudo bem, mas na visão de outra pessoa pode ser assim. Eu adorava essa, eu tentava usar sempre. Boa. Sempre, E sempre. realmente, Até você no usava francês. sempre. A técnica lá na parte 3, né? A Comparison Relation. Muito bem. Sempre usava. Que bacana saber disso. Uma última pergunta para você. E eu gosto de perguntar isso porque cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem um propósito, né? Então, eu pergunto para você o seguinte: o que significa para você ter passado no IELTS? O que significa a faixa preta para você na sua vida? Tem gente que fala comigo que era uma realização pessoal, tem gente que fala que era oportunidade que precisava. O que é para você ter virado a faixa preta? Olha, assim, é até difícil expor em palavras, porque é imensurável para mim. Na minha trajetória, eu parei a minha vida inteira por conta do Canadá, assim. Eu poderia continuar estudando para concurso, talvez até hoje eu já tivesse passado, não sei, né? Mas eu falei, não é isso, eu quero ir para o Canadá. E, assim, muitas coisas aconteceram que poderiam ter me tirado da rota, falar, não é para mim, já tem muito tempo, vamos voltar. E não, eu persisti. Então, assim, o inglês, por muito tempo, foi o que me travou, que impediu de avançar. Mesmo eu sabendo inglês, por algum motivo, a nota não chegava até eu começar a aplicar, enfim, e estudar um pouco mais focada
esse objetivo. Então, quando eu consegui alcançar, foi assim, destravou tudo. Eu falei, tá, agora sim eu vou alcançar meu objetivo. Eu subi um degrau muito importante que eu estou mais perto do meu objetivo e eu sei que agora a minha carreira vai deslanchar lá no Canadá. Então, assim, foi o primeiro passo e talvez o mais importante para eu chegar onde eu estou hoje, assim, Bacana. que eu sei que já está quase. Já tá ali na boca, já, né? Já aplicou, agora é só esperar, Sim, né? Que só bacana. esperar. Que Só bacana. esperar. Érica, eu queria te agradecer, não só por ter feito a conversa aqui comigo, mas também por ter confiado em mim lá atrás e confiado no mérito que no método que mostrou o seu mérito em realizar isso. Então, obrigado por isso, viu? Eu fico muito feliz de poder ter participado um pouquinho da sua jornada aí e de ter essa conversa aqui com você. Nossa, eu que agradeço, Samuel, porque assim, você não tem noção, acaba você virando um amigo dos seus alunos, porque pelo menos na época da minha mentoria, a gente conversava de tudo, a gente ria, então assim, eu aprendia, mas ao mesmo tempo a gente ganha um amigo e você é a pessoa mais solícita que eu conheço, eu nunca vi um professor que faça, assim, tenho exemplos de pessoas também muito solícitas, mas você é aquele que se preocupa e qual a sua preocupação, qual a sua dificuldade, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar. E assim, eu tenho certeza que você já ajudou muita gente a conseguir esse objetivo e vai continuar ajudando muito. E com certeza, para mim, você foi fundamental no meu percurso para o Canadá. Quando chegar aí, eu quero te dar um abraço. Ah, que isso. A gente vai se encontrar, vai ser um maior prazer, vai ser muito bacana, viu? Sim, com certeza. Érica, muitíssimo obrigado por hoje, tá? Um abraço. Um abraço, Simon. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos a entrevista, o Papo Faixa Preta com a Érica. Espero que a história dela tenha não só servido de exemplo para você, mas também te inspirado a conseguir e fazer o que tem que ser feito para você poder atingir a sua nota. Se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo para mim, me deixa saber e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!